Paz, Senhor Jesus, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui mais uma vez, fazendo as mensagens, as pregações à distância, mais esse tempinho que a gente está vivendo aí. E peço a Deus que esteja guardando a vida de vocês, a vida de cada um de vocês. Sempre agradecendo a vida dos irmãos que têm se empenhado aí, para que nesse tempo aí de distanciamento a gente possa ter o acesso, né, às informações, acesso às mensagens que a gente tem aí recebido de Deus para repartir com a igreja. O irmão Sérgio, que tem acompanhado nas filmagens, o irmão Marco, que tem se empenhado também para manter a rádio no ar, e os irmãos também que têm feito seus depósitos, transferências, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, tá? E reforce, irmão, se você for sair de casa só para ir ao banco, para fazer o depósito do seu dízimo, tá? Espera um pouquinho mais. Acho que em junho a igreja já começa a retomar os cultos. Nós vamos retomar com todos os cuidados, todo o zelo necessário, higienização. Vamos voltar os cultos aos poucos, né? A gente vai estar informando a igreja. Mas se for só essa necessidade de sair, principalmente para quem tem que se dirigir para fazer retirada na Caixa Econômica Federal, não vale a pena. As filas são enormes e muita dificuldade para entrar. Eu sei porque eu tenho andado aí pelas ruas aí e tenho visto isso aí, tá bom? Então, feitos os agradecimentos aí, eu quero repartir uma palavra com vocês hoje, com o seguinte tema: em busca da missão. Em busca da missão. O texto que eu vou usar, um texto básico, está na carta, ou melhor dizendo, vou ler a carta de Paulo também aos Filipenses, mas o primeiro texto que eu quero repartir com vocês, para dar a partida para irmos depois até a carta aos Filipenses, está no livro de Atos, né? Capítulo 16, verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos direto a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito colônia da Itália. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, aonde pareceu haver um lugar bom para oração. Sentamos e falamos às mulheres que ali tinham ido, ou ali estavam, diz algumas versões. E uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor então abriu o coração dela para atender às coisas que Paulo falava. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. E isso nos constrangeu. Muito bem. É uma passagem interessante porque vai falar sobre a evangelização dessa mulher, essa mulher chamada Lídia, e de outras pessoas. Vamos ver um pouquinho quem era essa cidade de Filipos, né? Essa cidade de Filipos era uma cidade que recebeu esse nome, provavelmente, em homenagem a Filipe da Macedônia. Quem foi Filipe da Macedônia? Filipe da Macedônia foi o filho de Alexandre, chamado Alexandre o Grande. Por que ele foi chamado assim? Pelas conquistas, né? Então, a cidade provavelmente recebeu esse nome em homenagem a ele. Otávio, o imperador romano, transformou a cidade mais tarde em uma colônia romana, uma colônia da Itália que existia na época, que era Roma. Todas as vezes que Roma ela tornava um lugar, uma colônia sua, o que acontecia? Ela levava muitos cidadãos, romanos para povoá-la. Então, os cidadãos eram levados para engrossar o número de habitantes que existiam na cidade e dar um teor de colônia àquela cidade,
uma colônia romana. Então, os cidadãos eram levados com essa intenção. Ao mesmo tempo, eles valorizavam muito também os habitantes da cidade. Eram muito valorizados. E por isso que Paulo, quando ele se declara que ele é um cidadão romano, ele é muito bem visto pelas pessoas da cidade, porque uma pessoa que estava lá se declarando também um cidadão romano, ele era agora ainda mais bem visto pelas pessoas da cidade, tá? Provavelmente também foi a primeira cidade da Europa a ser alcançada pelo Evangelho. Então, como ela está ali muito pertinho da ponta do que nós hoje entendemos como Europa, ela foi a primeira cidade a ser alcançada, como colônia de Roma ainda. E se ela foi a primeira cidade alcançada, nós podemos dizer que Lídia pode ser considerada a primeira pessoa, a primeira mulher, a primeira pessoa que se converteu na Europa, né? Portanto, uma pessoa que faz parte da história. Lídia é uma mulher, uma pessoa que faz parte da história. Agora, eu estou contando assim um pouquinho por cima para nós entrarmos no assunto da mensagem, que é em busca da missão. Então, irmãos, o que a gente pode ver aqui como assuntos interessantes para o dia a dia, para a nossa vida? Em primeiro lugar, a importância da missão. A importância da missão. A gente vê que Paulo, quando ele desce, ele vai até a cidade de Filipos, da Macedônia, ele vai buscar um lugar para oração, não tinha um lugar para oração, então ele resolve descer até o rio, lá ele vai para ter um momento de oração, ele vê essas mulheres e ele aproveita o momento, então, para a sua missão. A importância da missão. Então vamos lá. Não tinham nada. A cidade, provavelmente, sendo uma província, uma colônia de Roma, não tinha sinagogas. Então os apóstolos, os discípulos de Jesus, muitas vezes, eles aproveitavam as sinagogas, né, para entrarem, para estarem orando, para estarem buscando a Deus. Essa cidade, provavelmente, ela não tinha sinagogas. Sendo um sábado, uma sinagoga estaria aberta, tá? Porém, provavelmente não havia dessas na cidade. Os missionários, então, eles partem em busca de um lugar para oração. Tendo encontrado esse grupo de mulheres, eles não perdem tempo, por quê? Eles colocam a missão em ação. Então, não perdem tempo e colocam em ação a palavra. Então, aqui eu quero dizer uma frase que é minha, eu uso essa frase, que a missão, estou falando do cristão, a missão é a palavra em ação. Essa palavra. Então, o que é a missão? Como é que eu posso resumir a missão? A missão é a palavra de Deus em ação. E foi ali o que Paulo fez, naquele momento, quando ele encontra aquelas mulheres. Buscaram um lugar de oração, né? Se retiraram para um lugar para orarem, encontram aquelas mulheres, não perdem tempo e aproveitam, então, aquele momento para alcançar aquelas pessoas. Foi onde Lídia se converte ao Evangelho e depois leva toda a sua casa também a encontrarem Jesus como o caminho e a salvação para a vida deles. A oração, alguém pode dizer, não, tudo começa com a oração, mas a oração está na palavra. Por isso que eu digo, a missão, né, ela é a palavra em ação. Ah, mas e a oração? A oração está na palavra. Onde é que você aprende a orar? Onde é que você é incitado a orar? Onde é que você tem direção para orar? Na palavra. Quem te dá a direção é a palavra, né? Então a oração, ela também está na palavra. Vou dar um exemplo. Nossos cultos, nossas reuniões, como que elas começam? Com uma oração, né? Por quê? Porque a oração, ela está na palavra. A oração é a busca, as coisas que você vai apresentar a Deus, é abrir o coração. Então, a palavra de Deus, ela apresenta a oração para nós. Agradecemos e pedimos coisas, tá? Ao Senhor através da oração. Agradecemos e pedimos coisas a Deus, ao Senhor, através da oração. Tudo em nossas vidas deve começar com a oração. Então, uma missão, ela começa
com a oração. Mas aonde? Aonde você está. A missão, ela começa aonde você está. Onde estava Paulo? Paulo estava à beira de um rio. Tá? Provavelmente esse rio era o Gangites, um rio que existia ali perto da entrada da cidade de Filipos. Ele estava ali, e a missão dele começa ali. Quando começa? Quando eles descem para orar e observam que pessoas estavam ali. Então a missão começa aonde você está. Mas o que é a missão? É a palavra de Deus em ação. Onde começa a sua missão? Sua missão provavelmente começa na sua casa. O primeiro campo missionário seu é a sua casa. A sua missão pode começar na sua vila, na sua vizinhança, caso a sua casa já tenha sido alcançada. A sua missão pode ser na igreja. A igreja não é um lugar onde as pessoas vêm apenas não, né? Vêm para adorar, para glorificar e exaltar a Deus, mas também para exercer a sua missão. Porque existe o templo físico. O templo físico existe para que as pessoas unidas possam exercer a sua missão. E cada um tem a sua missão. A sua missão começa com seus filhos. Os primeiros alvos que você tem, às vezes, estão dentro da sua própria casa. Tá? Então, irmãos, eu estou fazendo um apanhado, porque a gente está pregando num tempo diferente. Nós estamos pregando num tempo que as pessoas estão dentro de casa. Poucos têm saído. Então, você tem que pensar, Senhor, e qual é a minha missão hoje? Ficar quietinho dentro da minha casa para que nada aconteça? Né? Isso é impossível, porque alguém da sua casa está saindo. A comida está vindo de algum lugar, né? É impossível você ficar só dentro de casa. Tá? É um outro assunto, né? Mas eu estou dizendo assim, nesse tempo, pastor, eu não tem ninguém para falar, tal. Você tem que descobrir uma missão nesse tempo que você está dentro da sua casa. Qual é a sua missão? De repente, crescer no conhecimento da palavra. Por quê? Porque a palavra, ela vai levar automaticamente a missão. Estudar a palavra. Eu escutei a pregação, pastor. Você escutou uma vez? Escute duas, escute três, escute outras que estão lá. Né? Tem muitas mensagens já gravadas. Nosso canal tem muitas palavras. Estou escutando só essas últimas, tal. Escute outras palavras. Tem estudos. A sua missão talvez seja essa, nesse tempo de confinamento, nesse tempo diferente que a gente está vivendo. E você tem que se redescobrir. Não posso sair às ruas para fazer a missão. Nós estamos num tempo que nós não podemos. Nós temos que criar artifícios, situações, nós temos que não ficar parados, mas temos que desenvolver. Nem tudo é alegria durante a missão também. Agora estou voltando ao texto. Os missionários foram presos por pregar a palavra. Os missionários foram presos, né? O próprio capítulo 16, ele vai narrar aqui a prisão de Paulo e Silas, dos missionários, porque um pouquinho antes eles haviam orado por uma jovem, por uma menina que era tomada de um espírito de adivinhação. As pessoas exploravam ela por isso, eles oraram, o espírito foi repreendido, e aí os caras que exploravam essa moça denunciaram então que existiam 2 infiltrados na cidade. Esses infiltrados eram Paulo e Silas, os missionários que estavam ali felizes, alegres, porque Deus estava operando através da vida deles uma missão. Né? Já havia tido conversões, Lídia, a primeira mulher a se converter, a primeira pessoa na Europa. Então, só alegria, só festa, nem sempre é isso. Em meio, às vezes, à missão, vêm as situações adversas. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Né? Paulo e Silas foram açoitados, foram presos. Irmãos, em meio a essa situação aqui que a gente está vivendo, a gente toma conhecimento de situações assim, que nos deixam muito tristes. Né? Pastores, eu não conheço pessoalmente, mas pastores que fazem parte da nossa ordem de ministros batistas nacionais, pastores estão perdendo a vida. Já eram pessoas que tinham alguma dificuldade de saúde e outros que aparentemente nem tinham, partiram, deixaram esse mundo levados por esse vírus chinês. Então, nós estamos vivendo um momento que nem tudo é alegria.
Tá? Um pastor que talvez ela até escute essa mensagem. Um pastor jovem, rapaz jovem ainda, nasceu a sua filhinha, e a sua filhinha, nessa época tão difícil, ela nasceu, a gente se alegrou quando ele colocou no grupo de pastores e tal, e ela agora teve uma deficiência respiratória. Nós temos orado por ela, temos lembrado, inclusive o nome dela é muito próximo do nome aqui de Lídia, é Lívia, né? Então tenho lembrado dela, toda manhã eu levanto e lembro dessa menina, nasceu e já está tendo um problema respiratório, para que Deus esteja livrando. Então, irmãos, num tempo difícil, as notícias boas vêm. Um outro pastor colocou lá que ele está fazendo cultos em live, né, que chama, no horário do culto ele está gravando ao vivo, e ele diz que muitas pessoas do bairro têm entrado, já se acostumaram a entrar nesse horário para participar do culto, pessoas que nunca entraram na igreja. Não é o nosso caso aqui, que nós estamos gravando as pregações, as mensagens. Mas nem tudo é alegria. Então nós temos também os momentos difíceis, em meio à missão, em meio à nossa caminhada. Nem tudo é alegria. E os missionários aqui, depois daquelas conversões, daquelas pessoas libertas de poderes do mal, eles são apanhados à força e são lançados na cadeia, são aprisionados. Então nem tudo, irmãos, é alegria. Vem agora a perseguição, vem agora esse momento humilhante para eles, uma coisa humilhante você ser colocado dentro de uma cadeia sabendo que você não fez nada de errado. Mas aí também, irmãos, é interessante, porque em meio ao sofrimento, a missão ela continua. A missão ela nunca para. Né? A missão, sabe, irmãos, naquelas mensagens do Quarta Convida, eu tenho colocado algumas mensagens, inclusive dessas últimas que a gente foi colocando no ar, até do que legado a gente tem deixado. Porque o crente, irmãos, até depois de morto, até depois que ele partiu dessa vida, às vezes ele deixa um legado. Estou aqui com a Bíblia, pregando aqui com a Bíblia do nosso saudoso pastor Ernesto Nini. Quantas vezes a gente cita Ernesto Nini? Quantas vezes eu cito exemplos, passagens? Ele não está mais com a gente, né? Deus já o recolheu, mas o legado dele continua. Então, irmãos, mesmo em meio ao sofrimento, e olha que até mesmo após a morte, a missão, ela prossegue, ela continua. Eu sempre falo que o homem que mais prega é aquele homem que estava ao lado de Jesus na crucificação. Existiam dois, um de cada lado, né? E um ali se converteu no momento final da vida dele. Então a mensagem daquele cara lá, daquele homem lá, continua, vai embora. Então, mesmo em meio ao sofrimento, Paulo e Silas chegam no momento que eles estão ali, eles falam: o que a gente vai fazer agora? Fomos jogados aqui, vamos cantar, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus pelas vidas que se converteram, pelas vidas que foram libertas. E eles começam a cantar, e ali mais para frente vocês conhecem a história, vem a conversão daquele carcereiro, ele vê que as paredes começam a tremer, vem um terremoto, até as cadeias se soltam das mãos, ele fica desesperado, faz menção até de tirar a própria vida, quando Paulo e Silas dizem para ele: não faça isso aí. E aí ele fala: o que eu vou fazer agora? Eles dizem: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Está lá no texto bíblico, no capítulo 16. Então, e ele vai, e a casa dele também vai ser alcançada pelo Evangelho. Ou seja, em meio à luta, Paulo e Silas ainda encontram um momento para que a missão continue. Se ela não pode continuar através da mensagem dita diretamente, ela continua através do louvor. Às vezes, meu amigo, você está na tua casa lá, louvando a Deus, um momento desse, tem um vizinho, uma vizinha sua, alguém está escutando, fala: olha, um momento tão estranho da vida, esse cara está cantando, está louvando a Deus, né? Eu gosto muito de música, eu sou muito eclético, eu gosto muito de música, e é um tempo que eu tenho ouvido muito música, de todos os segmentos, né? Até músicas que não são ditas músicas evangélicas, mas são músicas antigas que têm mensagem, e até nisso a gente tira, às vezes, orientação para a vida da gente, né? Então, um vizinho seu está lá, às vezes, escuta você cantando. Esses caras aqui começaram a cantar numa cadeia, gente. Estavam presos por serem
servos de Deus, por estarem pregando a palavra, mas a missão continuava. Eles falaram: o que a gente vai fazer agora, Silas? Não sei, Paulo, vamos começar a cantar. E Deus moveu ali aquela situação, as cadeias caíram, as paredes se arruinaram, e o carcereiro, desesperado, fez menção de tirar a vida quando Paulo e Silas falaram para ele: não faça isso. O verso 31 lhe diz assim: crê no Senhor Jesus, e você será salvo juntamente com a sua casa. E aí a missão continua, versículo 32, e pregaram a ele a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, gente, a missão ela nunca para, é interessante isso. No momento de alegria, no momento de luta, você está no mundo aí, você está caminhando, e a missão ela continua. Era um carcereiro que estava dentro lá da cadeia. Quem se lembraria de entrar lá para pregar o evangelho para ele? Não é verdade? Quem se lembraria de entrar lá para pregar o evangelho para ele? Então Deus preparou uma situação. Paulo e Silas foram presos, tudo aquilo aconteceu e aquele carcereiro foi alcançado com a palavra de Deus. Então a missão continuada, a missão ela começou lá na beira do rio, quando eles desceram para orar, encontraram aquelas mulheres, pregaram a palavra. E Deus vai alcançando vidas em todos os momentos em que nós estamos caminhando nesse mundo. Paulo aproveita essas circunstâncias, Paulo aproveita os momentos, né? E ele, quando a gente pega agora a carta aos Filipenses, a carta à igreja que está em Filipos, ele vai aproveitar essas passagens para alertar a igreja. Eu quero ler rapidamente a passagem lá na carta aos Filipenses, onde ele aproveita para alertar. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou eu estando ausente, ouça que a respeito de vocês estejam firmes em um só espírito, como em uma única alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Está lá, capítulo 1 da carta aos Filipenses, versículo 27. Então, ele está dando uma dica de constância. A missão, ela exige constância. O que é a constância? Muitos têm picos de alegria, de felicidade, de entusiasmo, né? Um pastor que me acompanhou durante uma boa parte da minha vida, ele dizia que o crente novo convertido ele tinha que ser trancado numa porta, porque ele estava sempre explodindo. Eu até brincava com ele que era crente pipoca. Você aquece o fogo, o milho explode, no dia seguinte você vai lá olhar, a pipoca está toda murcha. Às vezes você nem consegue comer. Então, existem crentes que são assim, empolgados com alguma coisa, depois desaparecem, ou vem uma luta, uma situação, murcham. Então, irmãos, Paulo está aqui alertando os irmãos a respeito da constância, como se comportar mediante o sofrimento, como se comportar mediante a alegria. A missão, ela continua, e a necessidade do quê? Da constância. Quando vem um momento da missão, às vezes, nós não somos compreendidos até mesmo por aqueles que estão dentro da igreja. Às vezes, você quer fazer alguma coisa, e nem os que estão dentro são compreensivos com relação a isso. Quando ele continua aqui no verso 28, ele diz: em nada fomos intimidados pelos adversários, nem vocês o sejam. Pois o que é para eles prova evidente da perdição, para vocês é de salvação, e isso da parte de Deus. Porque a graça foi concedida por padeceres Cristo, não somente por crerdes nele, pois que vocês mesmo têm o combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu combate. Então, às vezes, dentro da própria casa de Deus, nós temos pessoas que não compreendem a missão. Vou falar uma coisa que vai daqui a pouco cansar de você, né, falar: poxa, de novo está falando isso? Muitos vão se conformar e vão se sentir o conforto
de ficar dentro da sua casa ouvindo a pregação. Estava conversando com um pastor nesta manhã a respeito disso, né? Ele falou, olha, há uma tendência muito grande que alguns nunca mais saiam de casa. A igreja talvez se torne como muitos são da igreja católica, né? Hoje são crentes da igreja católica que vão às vezes a um casamento, a um crisma, a um batizado, é assim que são católicos, né? Não criticando a igreja católica de forma alguma, não criticando, né? Mas dizendo, né, que muitos se portam dessa maneira. Muitos de nós hoje crentes estamos da mesma maneira, já antes dessa pandemia chegar. Então íamos à igreja de vez em quando, em programações especiais. A tendência é piorar. Por isso que eu digo, irmãos, há um corte, vai haver um corte dessa situação, né? Quando vem o momento da missão, às vezes não somos compreendidos pelos próprios chamados domésticos da fé. Crer e padecer, nós estamos prontos para isso? Crer e padecer. Ou seja, estamos prontos para os momentos de perseguição, de sofrimento? Como foi falado na última mensagem, às vezes nós queremos pular etapas da vida. Na última mensagem nós falamos, né? Os 3 conselhos, e um deles era, não queime etapas, não pule, não queira pular situações, a fim de se livrar de situações difíceis. Às vezes elas vêm porque elas fazem parte da vida. É difícil deixar tudo por amor a Jesus. E às vezes a missão requer isso de nós. Não deixarmos para trás, né? Não é, vou deixar tudo, vou largar, abandonar. Tem gente que compreende errado isso. Mas deixar as coisas, quando a gente fala deixar tudo, significa deixar as coisas nos seus devidos lugares. Então, quando a gente pega a parábola da pérola, lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, ele fala que alguém que buscava a pérola, ele encontrou uma pérola de grande valor. Então, ele tem pérolas, mas ele encontrou uma de grande valor. Preguei isso o ano passado, né? Quando falamos sobre as parábolas. Então, as pérolas são importantes, elas têm valor, mas ele encontrou uma que é a que ele queria, a que tem maior valor. É isso, gente. Quando eu digo que deixar as coisas nos seus devidos lugares, é você continuar fazendo a missão. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem pai, irmão, esposa, esposo, filhos. Eles não são mais importantes que Deus. Eles são importantes? São, sem dúvida nenhuma. Família é algo considerado até sagrado. A família é alguma coisa importantíssima, não tenha dúvida disso. Mas, em primeiro lugar, Deus e a sua missão. Lembra que eu falei? Às vezes a primeira missão sua está dentro da sua casa. Às vezes a primeira missão sua está em alcançar as pessoas que estão mais próximas de você. Então, quando a gente diz deixar, não significa abandonar, largar. Pelo contrário, é deixar no seu devido lugar. Deixar no seu devido lugar. Podia traduzir isso como prioridades na vida. Tá? Quais são as suas prioridades na vida? Na última mensagem, também no finalzinho dela, eu fiz uma colocação das etapas da vida baseado na nossa idade, no que a gente tem na passagem da vida da gente, né? Uma das coisas que eu gostava muito quando eu era garoto, mas eu gostava demais, eram as brincadeiras que, aos olhos das pessoas, hoje eu nem vejo isso mais, faz tempo que eu não vejo. Para alguns aqui eu estou falando uma língua estranha, né? O que eu vou dizer agora. Jogar bolinha de gude. Alguns jovens estão ouvindo isso e vão perguntar para os pais: pais, o pastor falou lá, tomara que vão perguntar, né? É sinal que estão aí acompanhando as mensagens, as pregações. Vão perguntar para o pai, para a mãe, principalmente para o pai, porque bolinha de gude era jogo de menino. Tinha umas meninas lá que jogavam, né? Inclusive as meninas que jogavam, eu nunca entrava, porque quando elas entravam para jogar, certamente é porque elas eram boas demais no negócio que faziam. Então, o que é jogar bolinha de gude, pai, que o pastor falou lá? Era uma brincadeira que a gente tinha. Né? Na terra, a gente cavava a terra para fazer as casinhas. Que coisa bacana, eu ainda vou pregar em cima dessa... Vou conseguir um slide, alguma coisa sobre o jogo de bolinha de gude e vou mostrar o que era. Então, como eu gostava daquilo, chegava cedo na escola para quê? Para jogar bolinha de gude, para bater figurinha. Hoje figurinha o cara já vem até com cola. Na época da gente, quando não tinha cola, a gente fazia com farinha de trigo, né?
bater figurinha, a gente batia figurinha. Hoje o cara já vem com cola, o cromo ele é todo dourado, custa caro. Na época da gente não era assim, não. Tá, mas é a época. Eu gostava de rodar peão. Ninguém nem sabe o que é isso mais hoje em dia. Então, dentro da sua prioridade, da sua vida, qual é a sua prioridade? Então, naquela época, para a minha pessoa, um garotão ainda, um molecão, e olha que eu lembro demais. Nossa, eu lembro com riqueza de detalhes essas coisas. São coisas que só quando eu partir desse mundo mesmo que vão deixar de existir na minha mente. Mas como eu lembro com riqueza de detalhes, como eu gostava disso aí. Então a prioridade para mim era, eu sempre estudei, sempre passei de ano, nunca repeti, procurava cumprir as minhas obrigações, mas as prioridades, né? Então a minha prioridade lá era jogar. Nossa, como eu gostava de jogar dessas brincadeiras. Mas elas vão mudando, Então, a prioridade hoje, qual a tua prioridade hoje? Hoje, como servo de Deus, você menino, menina, jovem, você tem as suas brincadeiras, as coisas que você gosta, mas você tem que ter uma prioridade dentro da sua missão. Esteja à beira do rio, esteja preso, esteja no teu lugar de trabalho, esteja dentro da tua casa, aonde você estiver, né? Você tem que entender qual é a sua missão. Finalmente, passamos por sorrisos, por lágrimas, passamos por homenagens, por decepções, por dores e até mesmo por sorte e azar, segundo o mundo diz, né? Mas que ao final possamos declarar como o apóstolo fez aqui na admoestação que ele faz aos Filipenses no capítulo 4, no verso 13. Em todas essas coisas que acontecem na vida da gente, em todos os momentos, onde eu estou vivendo Cristo, levando a missão através da minha vida, que em todas estas coisas eu possa falar como ele diz aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as coisas e circunstâncias, eu já tive experiência, tanto na fartura como na fome, tanto na abundância como na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passamos por sorrisos, por lágrimas, por homenagens, decepções, dores, até mesmo sorte e azar, segundo o mundo. Mas que ao final de tudo, nós tenhamos essa declaração nos nossos lábios. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas, cuida de nós, cuida da nossa casa, livra-nos do mal, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, da peste, Senhor. Livra-nos, Senhor Deus, da corrupção. Livra-nos, Senhor Deus, das mentiras. Livra-nos, Senhor Deus, do terrorismo. Pai amado, traz fé, paz, confiança, tranquilidade ao nosso coração. Nos conduz, Senhor Deus, aos pastos verdes. Nos conduz, Senhor Deus, às águas tranquilas e que possamos descansar em Ti. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Bendita, Senhor Deus, seja a Tua presença em nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, segundo a palavra, sermos também benditos ao entrarmos, ao sairmos. Que a Tua presença nos acompanhe em todos os momentos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Até a próxima. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.